E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar mais um estudo. Estamos no capítulo 49, Regressando à Casa. No último programa, nós conversamos um pouco sobre a fala da filha mais nova de André Luiz, quando qualifica o espiritismo de maldito, de uma religião maldita. O Marco lembrou do trabalho pioneiro de Cair Bar Schutel, lá em Matão, que graças a ele, a sua intervenção, o espiritismo que houvera sido proibido numa época, logo depois Getúlio Vargas volta atrás na decisão e permite, né, pela intervenção de Ernesto Bozano, que era amigo pessoal de Cair Bar Schutel, correspondente, né, gostava de estudar sobre o espiritismo, sobre a vida no mundo espiritual. Nós também lembramos que o que aconteceu com o espiritismo nessa década de 1930, 40, foi muito parecido, e também na época de Kardec, né, quando Kardec codifica a doutrina, foi muito parecido o que aconteceu com os primeiros cristãos em Roma, em algumas cidades. Tudo de ruim que acontecia era por conta da crença, né, da nova crença que surgiu, que era o cristianismo, na sua pureza primitiva. E o espiritismo, que é Jesus voltando novamente para nós, através dos livros, através da doutrina, sofre o mesmo preconceito, sofre as mesmas acusações. Todos os espíritas eram considerados loucos, e teve uma época aqui no Brasil que as pessoas precisavam ter uma ficha na polícia dizendo que elas eram mentalmente equilibradas, elas possuíam uma sanidade mental boa. Então, também aconteceu isso. O centro onde a gente começou a estudar a doutrina tinha lá o livro que foi entregue à polícia, né, para registrar todos os nomes, tinha um retrato das pessoas. Esse centro ele foi fundado em 30, se eu não me engano, 33. João Evangelista, ele é da idade do meu pai, 90 anos ou 90 e poucos. Eu acho que é mais, hein? Eu acho que ele tem mais de 9 anos, mas tudo bem. Mas por aí. Acho que por aí. Então lá a gente via esse livro dos fundadores da casa. Então por isso a filha está com essa reação aqui. E Allan Kardec em obras póstumas, não, em Revista Espírita, no exemplar de 1865, em agosto, ele tem um artigo, O Espiritismo e o Cólera, que ele vai fazer uma comparação com a doença, porque muitos achavam que estava a cólera assolando lá por conta dessa nova doutrina. Então a gente vê que realmente até hoje Jesus é incompreendido, né? E talvez se voltasse hoje, não sei como seria não, se voltasse pessoalmente, ele, dependendo do lugar que ele nascesse, ele não abria nem a boca. Os espíritos falaram a Kardec, a gente está vendo aqui, que a tua fé, olha, ao te escolherem, porque enfrentar, você vê o comportamento aqui da Zélia e da filha, com relação ao espiritismo, né, maldito, etc e tal.
Ele imagina o que não passou Allan Kardec. Estão dizendo que a filha está louca, né? Exatamente. E muita gente foi para o hospício, fazendo mais um apêndice aqui no raciocínio, muita gente foi para o hospício por causa da mediunidade. Sim. Então, é louco. A gente vê isso em filmes e constatado, né? Não só aqui no Brasil. Mas, no mundo inteiro. E no livro Obras Póstumas, Allan Kardec coloca que os espíritos, através da mediunidade, através dos médiuns, eles falam para ele que, assim, relatando assim, vou lhe dizer como está aqui. Ao te escolher Allan Kardec, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então, é claro que Jesus não ia escolher qualquer um. Não tinha substituto, não tem isso, essa conversa. É como Paulo, é o vaso escolhido. Foi Paulo, o vaso escolhido foi Allan Kardec também. Porque ninguém ia conseguir resistir tanto sem uma fé com o muro de aço, como os espíritos relataram aqui. E como o Chico também, depois, né? Uhum. Como o Chico, para resistir tudo que a gente acompanha mais de perto aí, né? Isso. Aí então vamos começar a nossa leitura a partir do parágrafo 23. A outra, quer dizer, a irmã mais velha, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Eita. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então, é crime sentir saudades de papai? Boa pergunta. Vocês também não amam? Não têm sentimento? É. Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. E ela, para se defender, ela atacou. Lógico. Coitada, né? Somos nós. A gente ainda não consegue ser como a Joana orientou o Divaldo. Meu filho, não se defenda. Porque para você se defender, você tem que atacar alguém. Então, se abstenha de se defender. Quando falarem coisas caluniosas sobre você, cala-te. Porque ela aqui, para se defender, ela atacou a mãe. Né? Ela falou, mas se papai tivesse aqui, o nosso irmão não estaria ela tá dizendo que a mãe fazendo tomou conta direito do filho. Isso, ela está dizendo assim, né? A senhora está tão preocupada com o seu Ernesto e esqueceu o filho. Porque ela, coitada, né? A gente entende. Ela foi atacada, somos nós. A gente ainda não consegue ter esse entendimento que realmente é o certo. Porque para você se defender, você vai ter que atacar alguém. E aí o que ela faz? Atacou a mãe, né? Não sou eu que estou louca, é a senhora que não está sabendo conduzir a sua família. O raciocínio continua, porque no parágrafo anterior, que foi no programa anterior, a gente falou do comentário dela sobre o maldito espiritismo, quem tá louco de absurdo, filho, né? E aí agora a gente respondeu, quer dizer, a gente comentou sobre isso, o que a gente coletou de informações aqui, sobre a lógica que o espiritismo traz sobre a vida, e a finalidade da doutrina é transformar o homem, quer dizer, o desejo, né, dos espíritos, com o raciocínio do espiritismo, é transformar o homem em um homem de bem. Ponto final. Não é? É isso o raciocínio. E é a lógica, né? Allan Kardec várias vezes fala isso em várias obras sobre essa questão dessa lógica do espiritismo, porque não é coisa do demônio. Como é que o demônio vai trabalhar contra ele, né? O departamento vai acabar com a sua empresa, trabalhando contra ele, transformando em bem. E aí, continuando, vem ela com a lógica. Antes dela atacar, ela fala assim: então é crime sentir saudade do papai? Quer dizer, eu não posso sentir saudade do meu pai? O que isso tem a ver com a religião? O que isso tem a ver com a religião? Exatamente. Isso é uma lógica muito grande para a gente raciocinar em cima disso. O que isso tem a ver com a religião? O que isso tem a ver com o seu pensamento contrário ao meu? Aí é que é o legal da gente raciocinar isso. Porque se eu sou espírita e o outro companheiro meu é de outra denominação religiosa, às vezes um tanto quanto radical, e ele, por causa disso, ele não fala mais comigo ou me trata mal, então ele não é meu amigo. Porque se eu estou numa doutrina que a finalidade é transformar homem em homem de bem, e se eu acredito que os espíritos não morrem, a vida continua, aliás, que as pessoas não morrem, a vida continua, que a morte não existe, que os espíritos continuam conosco, o que isso tem? O que isso tem de mal? Qual é o mal nisso? Nenhum. Então, esse raciocínio, graças a Deus, ele está assim, esse raciocínio arcaico, né? Ele está acabando com o progresso da ciência.
com as pessoas pensando melhor. Porque é uma coisa tão legal que ela fez, antes dela falar o que ela falou assim, qual o problema de eu sentir saudade do meu pai? Nenhuma, é meu pai. Se você não tá, a saudade dele é contigo, mas eu tô. E eu tô pensando nele, que ele fala, saudade do papai me atormenta o coração. Ela não disse que estava sentindo a presença dele, é diferente. A saudade apertou. A saudade apertou. Aí a irmã falou, é esse tal de espiritismo que ela começou a se interessar. Maldito, esse maldito. Porque já associou, porque se a irmã mais velha está se interessando pelo espiritismo, ela pode estar frequentando, não sei se ela está frequentando algum lugar, se o marido dela concorda, se ela está lendo alguma coisa, mas o interesse é algum contato ela tem com a obra. Naquela época não tinha vídeo de palestra, como a gente tem hoje, só era livro. E alguns, nem todo mundo tinha acesso, né? Tem toda aquela proibição que a gente leu aqui anteriormente, que a igreja proibiu, quem lê esse livro dos espíritos estava excomungado. Então ela está lendo. No Brasil, graças a Deus, como é o caso aqui da obra, né, no Brasil é uma sociedade mais tolerante com isso. Lemos a questão da autorização também, comentamos sobre isso. Mas se ela está lendo, está se interessando, ela já está sendo discriminada por isso. Uhum. Mas qual é o problema de sentir saudade do pai? Aí, só que ela erra depois, né? O meu irmão tá desse jeito porque só não toma conta. Mais ou menos ela falou isso. Quem tá louco é ele. Quem tá doido é ele, né? Eu não. Não é ela que tá com o espiritismo. Agora, a resposta da Zélia que é legal. Ora, aí continuando. Ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. A gente nota na fala dela que ela tem mágoa do marido, porque né, e ela ainda, né, ela tem um comportamento muito egoístico, porque a Antonina lá no Entre a Terra e o Céu, no capítulo 6, apesar de ter sofrido, ao que parece, muito mais, porque foi abandonada, né? Foi abandonada. Trocada por outra, provavelmente, e tá ali falando para os filhos respeitar a memória do pai, porque pai é pai. Né? Livro Entre a Terra e o Céu, porque o pai nos deu a vida, o pai e a mãe, né, nos deram a vida, então por pior que sejam, a gente tem que, pelo menos, respeitar, e não desrespeitar. E aí, André Luiz agora vai tomar uma decisão. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente, sob a afeição de pensamentos confortadores. Eu ia comentar da sorte. Porque ela fala aqui, ó, cada qual tem a sorte que Deus lhes dá. A resposta é um argumento muito que a gente às vezes fala, é sorte ou azar. Isso não existe, gente, sorte e azar. Nada é por acaso, isso os espíritos é que dizem, nada é por acaso no universo, nada. Tudo tem uma consequência, tudo tem uma causa. Agora, tem uma trova que eu só vou ler 3 trechinhos do livro Conversa Firme, do espírito Cornélio Pires, Questão de Sorte. Respondendo a sua pergunta, caro Juca Penaforte, quando ao que penso no além, do que aceitamos por sorte. Sorte, meu caro, na essência, é aquela força tenaz que surge e vive conosco daquilo que a gente faz. E no final ele fala assim, é muito grande, só vou ler o finalzinho agora. É isso aí, caro amigo, digamos em alta voz. Deus nos cria o tempo e a vida, a sorte fazemos nós. Em todo lugar do mundo, serviço é o melhor troféu. Não busque o favor da sorte, que a sorte não cai do céu. Então, o acaso não existe, é uma trova muito legal, está no livro Conversa Firme, Cornélio Pires. Então, essa questão da sorte é uma resposta evasiva quando a gente não tem argumento para a lógica do que a gente está falando, porque foi a lógica que a filha respondeu. Ela falou, qual é o problema de sentir saudade do meu pai? E mais adiante, só que, né, equivocadamente, como quase todos nós, ela fala, mas o meu irmão está desse jeito por sua causa. E que ela fala, se o papai estivesse aqui, tal. E mais adiante, o André Luiz vê esse comportamento, esse comportamento da filha mais velha, fica com pena e murmurando palavras de encorajamento e consolação. Aí a Teresa vai comentar sobre isso.
Eu vou falar a questão de que sobre o intercâmbio espiritual, que é o que está acontecendo aqui entre o André Luiz e a filha. Mas muitas das vezes a gente só acha que o intercâmbio espiritual existe quando você vê o espírito, quando você escuta com os ouvidos, né, o que ele está dizendo, ou quando você psicografa uma mensagem. Mas isso é real, isso é a mediunidade ostensiva. O intercâmbio espiritual, ele acontece a todo momento, a toda hora no nosso cotidiano. A gente pode não captar, como ela não está captando, como ele coloca aqui, ela não registrou auditivamente as palavras de consolo que ele falou para ela, porque ele não abraçou ela, o André Luiz não abraçou. Mas ela registrou subjetivamente. Então, isso é intercâmbio espiritual e ele é cotidiano na nossa vida. O André Luiz vai dar um outro exemplo para a gente no livro Sexo e Destino, no capítulo 6. É muito interessante, quem puder ler esse capítulo, mostra uma situação de 2 espíritos que estão num apartamento lá na casa do Cláudio, né? Cláudio Nogueira. E eles estão ali porque o Cláudio tem o hábito de beber. Então, eles têm uma hora que eles estão com vontade também, porque eles já são, vamos dizer assim, convivas da casa há muito tempo. E eles tocam no ombro do Cláudio, né? O Cláudio encarnado. E eles tocam, meu caro bebê, vou ler aqui para vocês. Cláudio Nogueira. Diante de nós ambos, os desencarnados infelizes, diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreendêramos a entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente: beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som, como a filha dele também não está escutando as palavras dele. Mantinha-se atento à leitura inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com um apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, um tipo de hipnose, né? Na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. E o resultado não se fez demorar. Vimos o paciente, que é o Cláudio, né, desviar-se do artigo político em que se entranhava e ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que lhe notara e começou a pensar, né, beber. Então ele abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. Então, a gente viu que o fenômeno do intercâmbio espiritual é muito comum e corriqueiro na nossa vida. Exatamente. Não é? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem eles na nossa vida muito mais do que supondes. De ordinário, são eles que vos dirigem, lógico. Vamos abrir um parêntese aqui. Se o Cláudio não gostasse de beber, ele podia, porque o espírito pode chegar para mim, porque nessa encarnação, desde que eu me entendo por gente, eu tenho pavor de bebida. Então ele vai chegar para mim de manhã, de tarde, de noite, vai falar dia após dia, e eu não vou beber. Ao contrário dele mandar eu comer brigadeiro. Não precisa nem falar. Aí, sorvete, brigadeiro, bolo, nesse que eu caso, adoro. Não precisa nem falar. Não precisa nada. Não precisa nada. Não, só vai falar uma vez. Não, nem vai falar. É só assim, rapidinho. Então, é o que está acontecendo aqui com a filha do André Luiz, né? O que o André Luiz está relatando aqui pra gente. Olha, ele abraçou ela,
né? Estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento que ela não escutou, como o Cláudio também não escutou o pedido para beber, mas ela se acalmou e o Cláudio foi beber. Isso nós comentamos até em programas anteriores, eu estou lembrando aqui, sobre essa questão desse estado corriqueiro que nós temos no dia a dia, da presença dos espíritos. Como o apóstolo Paulo de Tarso diz que há nuvem de testemunhas ao nosso redor. Ele fala nuvem na tradução que nós temos, quando a gente fala assim, por exemplo, nuvem de mosquito, é muito mosquito, né? Então, nuvem de testemunha, vários espíritos em torno de nós. E aí, às vezes, a gente, no dia a dia em casa, a gente bota lá água para ferver, para fazer um chazinho, um café, e esquece. E vai fazer outra coisa, distrai, daqui a pouco a gente lembra, está lá a panela já secando a água a ponto de acontecer um acidente. Os espíritos influenciam, muitas vezes. Podem avisar. Na pergunta de número 466 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Não é? E aí, a Teresa falou do Cláudio. Se a filha do André Luiz, ao invés de André Luiz se aproximar dela, estancar os prantos, incentivasse ela a discutir com a mãe, é isso mesmo, tal, vai, falar assim, e ela pegasse isso, começasse a brigar com a mãe ali. Ele não fez isso, ele foi afagá-lo, ele foi... Aí é a pergunta de Allan Kardec, aí seria o mal. A resposta, os espíritos dizem assim, olha, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, Deus permite para pôr em prova a nossa constância, a nossa insistência na prática do bem, não é? Mais adiante na resposta, olha, desde que sobre ti atuam influências maus, é que as atrai, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal logo que desejas praticá-los. E na 467, a seguinte, Allan Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal, quer dizer, dispensar e se isentar da influência do mal? Os espíritos respondem que pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, eu posso me eximir, o Cláudio Nogueira, do livro Sexo e Destino, ele podia se eximir desde que ele parasse de beber. Porque nós temos um dom que Deus nos deu chamado livre-arbítrio. Então, não importa de onde chega a ideia, o importa é se você vai agasalhar ela ou não. Porque às vezes as ideias também elas vão começando a serem jogadas na nossa mente. Agora, vai depender de nós, através do uso do nosso livre-arbítrio, se a gente vai agasalhar essa ideia ou não. Então, depende de nós cultivar a ideia. Então, a menina, a filha do André Luiz, agasalhou logo, não é? Lógico que partia do coração de quem ela amava e ele conseguiu fazer com que ela se acalmasse. Então, na nossa vida diária, de todos os dias, nós temos com certeza esses auxílios, mas também temos as perturbações. Cabe a nós poder distinguir, porque chegam as ideias boas, que chegam do mundo espiritual como sugestão para que a gente possa, às vezes, desenvolver um trabalho, fazer alguma coisa, mas a gente precisa realmente estar na sintonia do que chega. Então, vai depender de nós. No caso do Cláudio, como a gente viu lá no livro Sexo e Destino, ele gostava de beber, então não teve dificuldade nenhuma. Ele gosta de beber, para ele aquela ideia sugerida foi fácil de ser acolhida e não, quem lê o capítulo vê que o outro, um faz isso, bate no ombro e o outro mexe na garganta dele para estimular a sede, porque o outro também quer beber hora essa, só um que vai beber e o outro, não é? E aí a questão do beber aí são as energias que saem, da bebida, como de todo alimento, e que os espíritos inferiores, materializados ainda, conseguem captar fácil. Mas estamos terminando mais um programa, agradecendo a Deus, agradecendo
a Jesus, aos bons espíritos e agradecendo a paciência de todos os ouvintes, que possamos cada vez mais melhorar os nossos conhecimentos para que a gente possa viver melhor. Muita paz. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Lembramos que estudamos hoje o capítulo 49 do livro Nosso Lar. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.